Então vamos para o próximo julgado. Próximo julgado, também do mesmo informativo. Vamos botar aqui a nossa telinha. No mesmo informativo 452. Beleza, está todo mundo curtindo aí a nossa aula e está tudo ok. Beleza. Então vamos lá. Do mesmo informativo 452, vamos tratar aqui desse próximo julgado. Na verdade, eu copiei para um arquivo Word aqui o julgado a informação lá que consta do informativo, mas eu estabeleci aqui algumas divisões, tá certo? Para a gente entender melhor. Tá? Então eu fiz alguns parágrafos aqui para a gente poder estudar melhor. Esse é interessante também, esse próximo aqui. Diz o seguinte: trata-se de execução fiscal, viúva, meieira e polo passivo. Basicamente, antes de ler o julgado, eu vou contar a história para vocês. A história é a seguinte: a cobrança de IPTU, tá certo? O crédito foi lançado contra o proprietário do imóvel, foi inscrito em dívida ativa contra o proprietário do imóvel e o proprietário do imóvel foi executado. Acontece que ele faleceu. Ele faleceu e a fazenda queria aproveitar a execução contra a viúva meieira, que também era proprietária, coproprietária do imóvel. Tá certo? E o STJ, até para mim, surpreendentemente, vedou esse redirecionamento da execução fiscal. Vamos entender os fundamentos do STJ para vedar esse redirecionamento. Então vamos lá. Execução fiscal, viúva meieira, polo passivo, vou botar só a tela para vocês aqui. Discute-se a possibilidade de incluir viúva meieira no polo passivo da ação de execução fiscal de créditos de IPTU, na condição de contribuinte coproprietária do imóvel após o falecimento do cônjuge. É sabido que o falecimento do contribuinte não obsta o fisco de prosseguir na execução de seus créditos, sendo certo que, na abertura da sucessão, o espólio é o responsável pelos tributos devidos pelo decujus, nos termos do artigo 131, inciso 3 do CTN. É verdade que o cônjuge meieiro deve ser incluído no lançamento do crédito tributário e, a forciore, na CDA, para viabilizar sua legitimatio ad causam passiva para execução fiscal. No entanto, o falecimento de um dos cônjuges no curso da execução fiscal, com base em lançamento feito somente em nome do decujus, por si só, não permite a execução direta contra o cônjuge sobrevivente, pois, conforme é cediço no STJ, o cônjuge superstite não é sucessor do cônjuge falecido, mas sim titular da metade do imóvel. Além disso, sumulou-se o entendimento de que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. É a súmula 392, a gente vai ver. E aí, para concluir, no caso, a viúva meieira é coproprietária do imóvel tributado, sendo irrefutável que os lançamentos de ofício do IPTU e aqui a taxa de lixo foram feitos tão somente em nome do decujus por opção do fisco, que poderia tê-los realizados em nome dos coproprietários. Com essas considerações, a turma deu provimento ao recurso. Bom, dá uma olhada aqui, ó. A Lei da Execução Fiscal, a LEF, Lei 6.830, vou botar aqui para vocês, no artigo, deixa eu centralizá-la aqui, no artigo 2º, parágrafo 5º, estabelece os requisitos do termo de inscrição em dívida ativa. Um deles, naturalmente, o primeiro, o nome do devedor. E, no parágrafo 8º do mesmo artigo 2º, diz que até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Da mesma maneira, o CTN, olha aqui, no artigo 202, diz que o termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor. E no artigo 203, diz o CTN que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo acusado ou interessado o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. O que o STJ decidiu nesse julgado? Vamos voltar lá. O STJ decidiu o seguinte, e aqui está o X da questão. Olha aqui. O falecimento de um dos cônjuges no curso da execução fiscal, com base em lançamento feito somente em nome do decujo, por si só, não permite a execução direta contra o cônjuge sobrevivente. Conforme excedido no STJ, o cônjuge não é sucessor do falecido, mas sim titular da metade do imóvel. Então o que acontece? Se tivesse a Fazenda Pública pedido o redirecionamento para o sucessor, aí sim admitiria o STJ o redirecionamento da execução fiscal, o aproveitamento da execução fiscal contra o espólio, por exemplo. Mas, por quê? Porque a Fazenda não poderia ter lançado o tributo contra o espólio, afinal de contas, o contribuinte estava vivo, certo? Agora, diz o STJ, e vamos aqui para o parágrafo em que ele diz isso. Olha aqui, ó. Se a viúva meieira é coproprietária do imóvel, os lançamentos poderiam ter sido feitos em nome dela. Mas a Fazenda optou por fazer tão somente, olha aqui, tão somente, em nome do decujus. Foi opção do fisco, que poderia tê-los realizados em nome dos coproprietários. Então, o que o fisco devia ter feito, segundo o STJ? Ao lançar o tributo, lançar contra o proprietário e contra a proprietária do mesmo imóvel. Né? Porque são condôminos, coproprietários, evidentemente, ambos são contribuintes. E aí sim, falecendo um, a execução seria aproveitada contra o outro, porque o nome do outro também estaria, nesse caso, na certidão de dívida ativa. Ocorre que o fisco só lançou contra um. E aí o que acontece? Para o fisco aproveitar essa execução fiscal para continuar a cobrança contra o outro contribuinte, teria, segundo o STJ, que promover alteração no título. Né? Ocorre que aí incidirá a súmula 392, vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Súmula 392, segundo a qual a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, em suma, na visão do STJ, no caso de responsabilidade por sucessão, não precisa nem substituir o título. Aproveita-se a execução redirecionada contra o sucessor, no caso o espólio. Por quê? Porque a Fazenda não tinha como lançar o tributo contra o espólio. A sucessão operou-se quando a execução já estava em curso. Cuidado, porque se a sucessão se opera antes da execução, antes da inscrição em dívida ativa, o STJ manda refazer o procedimento de constituição do crédito. No curso da execução ele aproveita. Só que aqui não é o caso de sucessão. Aqui a meieira já era contribuinte à época do lançamento e o fisco optou por não incluí-la dentre os sujeitos passivos. Portanto, o nome dela não constava do título. Então, para permitir o redirecionamento da execução fiscal, o título teria que ser alterado. Mas a súmula 392 revela a orientação do STJ que veda na alteração, na substituição da certidão, a modificação do sujeito passivo da execução. Qual é o resultado? O município, nesse caso, terá que refazer o lançamento contra a viúva meieira. Entenderam? Para constituir um título indicando no polo passivo essa viúva e aí sim poder realizar a execução fiscal, poder promover a execução fiscal contra ela. Entenderam? Então essa aqui é uma orientação interessante também da turma, tá certo? Mas aí mais próxima do que a gente pode imaginar como a uniformidade de tratamento no âmbito do STJ, até porque está com base na súmula 392, que é um entendimento, evidentemente, da seção que envolve aí a primeira e a segunda turmas do STJ. Tá certo? Tudo bem?